Deixa eu convidar o nosso primeiro empresário da noite a participar conosco aqui no programa. É o Rafael Nepi. Ele trabalha, Elaine, com treinamento e desenvolvimento. Ele disse que o problema dele é posicionamento no mercado, fechamento com clientes. Inovar NSE. É isso mesmo, Rafael? Boa noite, seja muito bem-vindo ao SOS Empreendedor. Boa noite. Primeiramente, queria agradecer por essa oportunidade de estar aqui falando um pouco do meu negócio e tirando essas dúvidas. Estava aqui assistindo nos bastidores, está sensacional, viu? Bacana, obrigado você pela participação. Conta mais aí da tua empresa, da Inovar NSE, é isso mesmo, né? Vamos lá. A Inova, RN, vem do conceito, né? Inovação, com as iniciais do meu nome, então Rafael Neto. Então daí Inova RN surge uma proposta de levar a conscientização, de levar a capacitação não só para os times das empresas, mas também para os empresários em si, tá? Basicamente isso. E você atua, hoje você atua, qual que é a sua cartela de cliente, como é que você atua, você está em prospecção, você falou que está com problema de posicionamento no mercado, é isso? Sim, a minha empresa é muito jovem, então eu saio do mercado do varejo, onde eu atuava à frente de uma equipe de vendas, né, e resolvo empreender. E aí as dificuldades que todo empreendedor enfrenta, né, ter que se posicionar no mercado, ter que formar a carteira de clientes, ter que oferecer os serviços, que é totalmente diferente de você oferecer um produto físico, e junto a tudo isso, por isso eu coloco, né, o posicionamento e os fechamentos com os clientes. Então, eu sou um só. Então, a gente acaba apanhando um pouco até conseguir se estabilizar e crescer efetivamente o negócio, né? Mac, qual que é o produto que você mais vende hoje? Porque eu estou sentindo que é o seguinte, como você vem do varejo, você tinha uma função no varejo e hoje você resolve abrir uma empresa de treinamentos. Quando você se posiciona dessa maneira, fica muito amplo. Queria entender qual é o treinamento que você mais vende e que a pessoa olha para você assim, caramba, o Rafa, isso aqui eu preciso contratar ele para fazer isso. O que você vende que é mais fácil? Perfeito. Bom, eu me especializei na área de vendas, na área comercial, tá? Então, basicamente, o que eu ofereço são todos esses conceitos para a parte comercial. Então, aí você vai ter a parte de experiência do cliente, o atendimento em si, a parte de conversão, prospecção, o fechamento, né? Então, e também a questão do relacionamento interpessoal, a comunicação, tudo isso norteia, né, essa parte de vendas. Então, se eu posso dizer algum foco específico, é parte de vendas. Entendo, Rafael. Quando você fala que você tem um foco na parte de vendas, entendo. Você falou várias linhas diferentes, mas o ponto todo é o seguinte: se você não tiver um foco, um objetivo, se as pessoas não olharem para você e entenderem assim, eu preciso trazer o Rafael para resolver essa dor, porque o processo de venda, ele muda de segmento para segmento, de mercado para mercado. Por exemplo, uma venda no varejo, o foco que você tem que dar um treinamento é muito mais no atendimento, no acompanhamento, no fluxo do processo. A gente teve aqui, por exemplo, a Dani da Nut Bavária falando que, como ela tem quiosques, por exemplo, em aeroporto, ela precisa que o processo de compra e venda seja muito rápido. Então, ela calcula o tempo de venda. Se você, por exemplo, está fazendo uma venda de um carro, aí é uma outra técnica. Você tem que entender quem está comprando, qual que é a finalidade. Então, já é um processo de venda mais consultivo. Então, a gente precisa entender qual que é essa variável aqui, em especial porque a gente tem hoje novos modelos de venda. Por exemplo, a gente tem hoje um processo de venda digital, onde você tem lá BDR, SDR, qualificador, venda, close, você tem toda uma estrutura. Então, eu queria entender assim, qual é o segmento de mercado que você mais atende hoje e que você mais tem em transformação? Tá. Meu foco é atender pequenos e médios empresários de região local, ou seja, eu estou aqui em Santo André. Então, a minha ideia é fazer com que esses pequenos empresários, independente do segmento, mas aquele empresário que está ainda pequenininho e ele precisa escalar, ele precisa treinar o time dele, ele precisa ensinar o time dele a ser um time que encante, que performe, que converta. Então, essa é a ideia, é trazer o conceito que eu tinha lá na empresa onde eu trabalhava para que outros profissionais possam acessar a mesma
Legal, Mesma Rafael. ideia. Mas eu tenho uma dúvida Tá aqui bom? bem específica. Assim, quando você fala em empresário, é a mesma coisa que eu te falei agora há pouco. Que tipo de empresário? É produto, é serviço, é indústria, é varejo? Me fala assim, me fala um cliente, um caso de sucesso. Alguém te contratou, você fez, o que que você fez para essa pessoa? Não precisa dizer a empresa ou quem é a pessoa, mas qual é o segmento, o que que você fez e qual é o que que para você foi um caso de sucesso? Tá. Eu tive um caso recente agora que foi um profissional que tem uma empresa de prestação de serviços, onde ele oferece o serviço de marido de aluguel em reformas, pintura, diversos nesse nicho, tá? De reformas. E aí ele lançou um aplicativo, me contratou para fazer o lançamento, né, desse aplicativo, onde eu desenvolvi uma palestra para ele e também estou oferecendo para ele um pacote de treinamentos para os profissionais terceirizados, ou seja, ele vai oferecer a demanda do serviço no aplicativo e vai oferecer a capacitação do profissional ter acesso a esse serviço. Então, é inovador por si só. Acho que a gente acabou aí tendo uma sinergia e fez muito sentido. Eu considero um case de sucesso, sim. Legal, porque porque pelo que eu entendo, assim, o teu cliente ele precisa de mais clientes e pelo que você está falando que você entregou para ele, você entregou uma forma dele se posicionar, de ele entrar no mercado, porque quando você tem uma empresa nesse segmento de prestação de serviço, ele precisa ter um fluxo constante de novos leads entrando e pelo que eu estou entendendo, você também ajudou ele a capacitar as pessoas que prestam serviço dentro do negócio. Então é um segmento que traz, que tem uma pegada aqui que você tem quase 2 a 3 camadas. Então, que você deu todo o treinamento e acompanhamento para que a equipe dele possa performar melhor, mas ao mesmo tempo você também criou um posicionamento digital e uma forma dele poder também converter os seus leads diretos para a entrada de cliente. Foi isso que você fez, né? Basicamente, eu não fico tanto na parte do posicionamento. Eu fico mais na parte de capacitação, ou seja, palestras e treinamentos. É o meu forte, entendeu? Então, essa parte da mídia social, do marketing, eu já não entro tanto, não é a minha expertise, não. Mas a palestra de treinamento é para quem está te contratando ou é para que a pessoa que te contratou possa dar palestras e treinamentos também? Não. A ideia é que, por meio da palestra e do treinamento, exista essa absorção de conhecimento, essa capacitação, essa conscientização, esse acesso a esse conhecimento específico que é contratado dependendo da demanda, né? Mas tem uma tecnicidade aí? Qual que é? Porque o Marquise até te provocou no sentido de qual que é o seu cliente perfeito, vamos falar assim. Qual que é o teu cliente ideal? Tá. Hoje o meu cliente ideal é o camarada que tem uma loja de materiais de construção ou de materiais elétricos, que é da onde eu venho, tá? E esse cara precisa ter um time que entenda o que é fornecer uma experiência para o cliente, para que você possa fidelizar esse cliente, para que você possa encantar esse cliente e dessa forma, efetivamente, alavancar as vendas, né? Porque o que acontece? A experiência que eu tive me mostrou que se você não se preocupa com essa experiência, você não consegue alavancar as vendas. Então, eu me especializei nessa área por meio das metodologias da Disney. Então, é baseado nisso que eu desenvolvo os treinamentos e as palestras, tá bom? Tem que ter uma dor, né? É porque o Rafael ele tem uma empresa de educação, ele está se posicionando como ele tá se posicionando como uma empresa de treinamentos, então ele entende que o nível, a compreensão, só que ele está vendendo um produto para um cliente que ainda não entendeu que ele precisa comprar aquilo. Então, por exemplo, ele está tentando vender educação e capacitação e quem está comprando dele, pelo volume de cliente pelo tamanho do cliente que ele tem, está querendo contratar ele uma solução e não uma capacitação. Deixa eu tentar explicar de uma outra maneira. Na cabeça do Rafael, o que ele está fazendo hoje, ele precisa ter assim, uma empresa grande que tenha muitos funcionários, por exemplo, uma loja de tintas e ferramentas, por exemplo, que tem lá 20, 30 vendedores. Então, quanto mais ele capacitar essa empresa para que essa empresa possa atender melhor as pessoas que chegam no balcão para comprar prego, martelo, tinta, e quanto mais ele envolver essas pessoas, mais as pessoas podem vender. Então, esse é o que está na cabeça dele. Só que pelo que ele está falando, que o público de cliente que ele está apresentando o produto dele
é o cara que tem uma pequena operação, então assim, ele tá errando ali o ICP, é porque ele diminui o produto dele para atender, por exemplo, o cara que é marido de aluguel, então o cara que tem uma pequena empresa de marido de aluguel, 3, 4 personagens, assim, cara, olha, ele tem que fazer um acompanhamento e não um treinamento, porque esse cara não quer comprar. Eu ia falar isso, Mark, eu acho que o olhar é bem esse. Hoje o empreendedor ele precisa olhar para o lifelong learning, ele precisa ter uma educação continuada, não adianta ir lá pontualmente treinar e capacitar esse time, porque tem um turnover grande, né? As pessoas giram ali dentro da operação, então talvez pegar esse pequeno e fazer uma mensalidade para ele menor, diluir isso em 12 vezes, por exemplo, e dar o acompanhamento para ele, para garantir que realmente essa cultura mude ali dentro, né? E uma outra forma que ele tem de captar mais clientes é prova social. É pegar essa pessoa que realmente começou a vender mais, porque tem pessoas ali especialistas, porque é muito técnico o que ele faz. Então, o cara que vende material elétrico, ele tem que minimamente saber e ele tem que ter argumentos ali para achar a solução para o cliente. Então, ele precisa pegar depoimento dessas pessoas, usar isso em rede social para essas pessoas falarem da efetividade desse treinamento. Então, cara, isso mudou minha vida, porque agora o meu time está mais preparado, o meu time está mais vendedor, o meu time consegue elevar o ticket médio das minhas vendas aqui, porque às vezes quem vem comprar o básico, mas ele elabora uma venda muito melhor aqui dentro. Muito bom, muito bom. Ventura. Ê, Ventura, olha a cara dele. Ele levantou a lista? Você não levantou uma Levantei lista? A lista. Ele levantou a capivara? Não, porque tá fácil, cara. Eu tô vendo no Rafa o Ricardo Ventura há 30 anos atrás, cara. Porque ele tá começando agora, né? Pelo que eu percebi aqui, você tem pouca experiência efetiva como palestrante, né? Eu vi que você tá usando vídeos ali até com estudantes e tal. Esse é um grande problema. Quando você não tem material, Rafa, você precisa produzir esse material. Então, tem muitas coisas que você precisa ajustar aí. Se alguém tivesse falado isso para mim lá atrás, eu teria avançado muito no tempo. Então, o que eu vou te passar aqui vale ouro, cara. Primeira coisa, você precisa encontrar o seu modelo. Modelo, estou dizendo, de vestimenta. Você tem um rosto bom, você tem um corte de cabelo legal, só que a sua vestimenta não tá legal. Ela tá muito mambembe, ela tá muito fraca. Você entendeu? Você tem que passar autoridade. Não adianta você ser bom, você tem que parecer bom. Você entendeu? Então você vai ter que encontrar aquilo que passa, o que é o Rafa e fazer esse guarda-roupa. O guarda-roupa é essencial. Eu tomei uma bordoada do Alarico Rebouças, presidente da Associação Brasileira, presidente da Associação de Lojistas de São Paulo. Eu tinha loja de surf, então você veio do ramo de elétrica e construção, eu vim de loja de surf e calçado. Eu tinha uma pequena rede de loja de surf e calçado e a partir dos meus treinamentos nas minhas lojas eu comecei também a palestrar fora. A mesma coisa que você está fazendo. Só que imagina, surf, eu ia muito assistir as palestras, muitas vezes de bermuda e croque no pé, regata. E uma vez ele me puxou lá pra frente e falou assim, ele não parece, mas é o melhor palestrante do Brasil. Cara, aquilo foi um soco no estômago, porque tipo assim, eu falei, eu tenho que me apresentar bem. Eu tenho que ter uma marca, eu tenho que ter um branding, eu tenho que ter alguma coisa que as pessoas olhem e falem, esse é o Rafael. Primeira coisa que você tem que fazer. Você tá palestrando de camiseta, outra hora você tá palestrando com umas roupas que os cortes não tão bons. Então, não é investir muito dinheiro, mas é investir um dinheiro onde você vai olhar e falar, eu me sinto bem assim. E aí você criar essa sua vestimenta, criar essa sua forma de se apresentar. É importantíssimo. O seu visual vai fazer a diferença no quanto que você vai cobrar. Primeira coisa. Segundo, crie esse portfólio. Se você não tem ainda, bata de porta em porta. Eu fiz isso durante anos. Então, associação comercial, associação de lojistas, faça palestras de graça em eventos, em meetings, em encontros, onde você fala, olha, eu gostaria de fazer uma palestra, vai no Sebrae, vai essas feiras de empreendedorismo, para você criar o seu portfólio. Ninguém precisa saber que foi de graça. Ninguém precisa saber que aqueles depoimentos saíram. Você precisa fazer pelo menos umas 20 dessas daí.
Eu passei anos fazendo palestras de graça. E juntamente com palestras cobrando. Não é que eu fiquei anos sem ganhar nada. Mas eu fiz muito pro bono. Em troca do quê? Visibilidade, foto, né? Filmagem. Só que criei um portfólio onde as pessoas olhavam e falavam, opa, isso é profissional. Isso vale quanto que eu tô cobrando. Segundo toque. Terceiro, eu faria, para começar, aí vai ter que ver uma conta aí, de tipo assim, até para você criar portfólio, cancha e casca grossa. Você tem um local, alugue um local, tem muitas igrejas que muitas vezes elas têm ociosamente ali, às vezes faculdades, às vezes muitos lugares que tem um lugar bom, com todos os equipamentos, e é ocioso. Então você negocia e faça muito baratinho. Então pega a sua região e fala, olha, vai ter uma palestra assim, 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 tal, 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 e vende, põe no como é que chama quando você faz na internet? Tráfego pago da região, entendeu? Falando, olha, de R$250 por R$47,90, para o cara mandar a galera dele. E aí você vai pegar depoimento, vai pegar foto, vai pegar filmagem, para você começar a criar seu portfólio. E aí, a partir disso, repetir isso várias vezes até que chegar um momento que você não precisa mais fazer de graça. Nunca mais. Você vai começar a cobrar caro. Hoje, você vê, eu fazia... A minha primeira palestra, vou contar uma coisa que eu nunca contei aqui. A minha palestra, minha primeira palestra paga foi para... Como eu tinha fornecedores, então eu comecei a ofertar para os meus fornecedores. E aí, os próprios... pelo caso do meu resultado na loja, os representantes que me atendiam contavam, falavam de mim, que era uma loja que estava do lado de grandes lojas, e eu faturava muito, sem ter as melhores condições. E aí o Nil, foi Nil da Skate Shop, o Abraão, ele falou, Ventura, faz uma palestra para mim e tal. Eu falei, fácil, quanto é que é? Em 2006, ano que vem faz 20 anos que eu palestro, profissionalmente. Eu falei assim, R$2.000. Ele falou, você tá louco? Ele falou, te dou R$500. Eu falei, tá bom. Ele falou, em boné. Eu falei, tá bom. Meu primeiro cachê foi R$500 em boné. Hoje eu não faço palestra por menos de R$45.000. Uma palestra de 2 horas. Então é tipo assim, eu olho para você, eu me vejo há 30 anos atrás, quando eu fazia palestra só para minha galera. Então é tipo assim, você tá no caminho certo, só que você precisa se preocupar com branding, com o seu visual, com a sua marca, e comece a fazer os seus próprios eventos. Não espere alguém te contratar. Faça os seus eventos. Você entendeu? E a partir daí você vai criando esse nome, criando esse seu nicho. Você pode fazer até... E é um ramo gigantesco. O varejo de material de construção, pintura e tudo mais. Você entendeu? Eu ficaria em varejo, porque é muito parecido. O que você faz no varejo, você faz em loja de calçado, em loja de roupa. É muito, muito parecido. Meu amigo, Rafael, te passaram aqui, ó, nossos palestrantes, passaram todos os caminhos aí para você. Agora é só meter marcha, meu amigo. Obrigado pela sua presença, hein? Eu que agradeço. Olha, não tem preço, viu, essas dicas. Gratidão mesmo. Isso aí, depois volta para contar aqui que a gente gosta de ouvir os louros.